Olá! Na aula passada a gente foi até o Rio de Janeiro conhecer um pouco da história da vigilância sanitária no Brasil, entender como ela está organizada atualmente e qual o papel dela no contexto do SUS. Depois, a gente foi para a região de Teófilo Otoni, onde foi implementada uma ação integrada em âmbito microrregional. Hoje a gente continua a nossa viagem falando sobre o conceito de risco e a participação da vigilância sanitária no controle de riscos e agravos à saúde. O nosso próximo destino é Belo Horizonte. Então, pé na estrada. No nosso dia a dia, vivemos inúmeras situações que oferecem riscos à nossa saúde, seja em casa, no trabalho ou mesmo nos momentos de lazer. E já que temos que conviver com risco, vale a pena identificar o quanto antes as situações em que ele está presente. Se a gente não conseguir evitar, pelo menos consegue minimizar o impacto dele na nossa vida. Você sabe identificar os riscos? Afinal, quais são os tipos de riscos que estão à nossa volta? Isso e muito mais a gente vai descobrir agora com a ajuda da Cláudia Parma, que é diretora de Vigilância de Alimentos da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. A Cláudia será a nossa guia na aula de hoje. E o mais legal é que a gente vai acompanhar a Cláudia na vistoria do restaurante popular do Barreiro. Então, vamos? Cláudia, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse para a gente o que são os riscos sanitários. O risco sanitário é uma probabilidade, ou seja, uma possibilidade de um evento adverso à saúde acontecer devido à exposição a alguns objetos, por exemplo, aos alimentos, aos medicamentos, produtos de saúde, saneantes, etc. E quais são os tipos de riscos sanitários? Riscos são físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e ambientais. E como identificar esses riscos? Identificar, primeiro você tem que conhecer os riscos, né? Primeiro conhecer o território, né? O ambiente, os objetos que podem gerar esses riscos para poder depois fazer uma intervenção, tentar diminuí-los. Os profissionais de saúde devem ficar atentos a quê? Bom, primeiro eles devem estar atentos a reduzir esse risco, né? A tentar até eliminá-los. Coisas simples, como estar observando os fatores de risco, temperaturas de alguns alimentos que estão armazenados, ao próprio medicamento, se tiver um rótulo, é uma forma de estar diminuindo, eliminando os riscos, né, de você, por exemplo, ingerir algum medicamento que não seja um medicamento adequado. E quais são as áreas responsáveis por essa identificação de riscos sanitários? Na verdade, Cris, essa é uma obrigação de todo mundo estar identificando, não são apenas os profissionais de saúde. Por exemplo, mesmo uma dona de casa, ela pode estar identificando um risco, por exemplo, um tapete, que pode ser um fator de risco para um idoso, ele pode escorregar. Então, a questão do controle do risco, ele vai desde dentro da casa da gente até mesmo a um hospital, onde o médico ou a enfermeira tem que tomar os cuidados necessários para eliminar ou prevenir esses riscos. Cláudia, vamos então para a cozinha? Vamos sim. Beatriz Lima é a nutricionista responsável aqui do restaurante. Beatriz, como é o seu dia a dia? Qual é a rotina do restaurante? Bom, nós iniciamos o nosso horário de trabalho às 7 horas da manhã. Ou seja, a gente vem para dar continuidade a um trabalho que se iniciou
na noite anterior. E quais são os principais cuidados na hora de preparar os alimentos? O cuidado principal que nós devemos ter é com relação à higienização. Tanto a higienização de funcionários, da equipe que vai preparar o alimento, quanto do alimento que nós estamos recebendo. Principalmente os alimentos que vão ser consumidos crus, que é o caso dos folhosos, né? Cláudia, em uma vistoria, quais são os principais pontos a serem vistoriados? Bom, é a recepção da matéria-prima, a saúde dos manipuladores, a condição, a vestimenta, a paramentação desses manipuladores, a condição do abastecimento de água, o fluxo, né, dentro do estabelecimento, o processo em si, a manipulação de alimentos, as boas práticas a serem observadas e a higienização dos equipamentos. Beatriz, o que você acha dessas vistorias? Para a gente é muito importante, né? A gente receber uma vistoria, a gente receber uma visita de uma pessoa que está fora e dar um parecer se a gente está trabalhando de uma forma adequada ou não. Beatriz, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa aula e a Cláudia continua com a gente. Bom, Cris, aqui é a Superintendência de Vigilância Sanitária, constituída das áreas de infraestrutura física, normas técnicas, vigilância em serviços de saúde, vigilância sanitária de alimentos, medicamentos e congêneres, e a superintendência fica logo ali. O importante dessa disposição em estações de trabalho é exatamente para facilitar a integração, propiciar, na verdade, a integração entre as áreas, né, os objetos. Embora possam parecer diferentes, eles são similares na consecução, na questão do risco, né? Eu acho que o risco que é o mais importante. Por falar nisso, vamos lá numa reunião para a gente estar discutindo aprofundar mais um pouquinho sobre a questão do risco. Vamos lá? Vamos. Então vamos. Oi. Olá, pessoal. Oi, tudo bom? Tudo bem? Pessoal, essa é a Cris. Como vai, Do curso Tudo de bem? Vigilância Sanitária. Tudo bom? Cris, eu gostaria de te apresentar a Adriana, da área de estabilidade e serviço de saúde. Igualmente. Renata, da Estrutura Física, Alessandra, Tudo Medicamentos e Congêneres. Bom, então eu começo fazendo a minha primeira pergunta, que é como a vigilância sanitária faz para identificar os riscos? A vigilância sanitária, para poder identificar esse risco, ela tem uma série de ferramentas, uma série de instrumentos que ela usa para poder fazer essa verificação. O mais conhecido na vigilância sanitária é a inspeção. Ela vai fazer uma série de observações que vão nos dizer se ali existe um risco ou não naquele procedimento realizado. E qual é o papel do território na identificação de riscos à saúde? Fazer um diagnóstico para saber quais são os riscos que existem naquele território, para que a gente possa envidar esforços, concentrar os esforços da vigilância sanitária para poder realmente interferir num risco que está ali presente, que pode de alguma forma trazer algum agravo para aquela população. Um exemplo desses riscos que pode estar presente no território é a venda clandestina de saneantes. Geralmente eles são encontrados em feiras ou em ambulantes que vendem garrafas PETs. Essas garrafas são atrativas para as crianças que acabam consumindo esses desinfetantes pensando que são refrigerantes. Além do risco de não ser eficaz o desinfetante, existe o risco de intoxicação para as crianças. E também, Cris, pensando o território como estabelecimento, né, a área física é muito importante, uma vez que ela orienta a ordem desses ambientes, né, e possibilitando um fluxo adequado do serviço. Em algumas unidades, esse fluxo de trabalho ele é muito bem definido, né? Principalmente nas unidades críticas, né? Por exemplo, uma central de material esterilizado, uma lavanderia, que são sempre definidas áreas sujas e áreas limpas, né? Então, esse fluxo de trabalho é muito importante porque ele está expondo o usuário e o funcionário a menores riscos, né? Enfim, é a área física contribuindo na prevenção dos riscos associados a uma inadequada solução arquitetônica. Cláudia, os profissionais de saúde podem participar na identificação e prevenção do risco sanitário? A incorporação, a participação dos profissionais de saúde, sobretudo os da atenção primária, são de extrema importância porque amplia o campo dos riscos e melhora essa eliminação de risco. Não é uma prerrogativa da vigilância em saúde
a questão do risco, eliminação e prevenção do risco, é de todos, na verdade, até vão um pouco mais além, não apenas da vigilância em saúde, dos profissionais de saúde, mas da população, que é importantíssimo ela estar tendo essa consciência desses riscos, conhecer os riscos e também poder fazer essa intervenção. Adriana, e como envolver a população na eliminação dos riscos sanitários? Cris, através de educação. Só com conhecimento que a nossa população vai adquirir consciência sanitária para poder exercer os seus plenos direitos de consumidor. E vão poder, ao identificar um risco presente, fazer inclusive denúncias à própria vigilância sanitária. E como é feita a comunicação do risco e por que isso é tão importante? A comunicação do risco, dependendo da gravidade desse risco, ela pode ser feita desde a informação, essa comunicação ao prestador, ao representante legal, dono do estabelecimento, suspendendo a venda desse produto, por exemplo, no comércio, até uma comunicação mais ostensiva de risco, na qual essa divulgação é feita em nível local, em nível estadual, em nível nacional, para que algum produto ou serviço seja paralisado na sua comercialização, por exemplo. Tá? E essa importância da comunicação do risco é exatamente para prevenir, inclusive, que esse risco se propague, mais, que ele aumente mais o seu impacto, como, por exemplo, um agravo à saúde da população. Nós poderíamos ir à FUNED para conhecer um pouquinho mais sobre o risco. Vamos lá? Claro, vamos sim. Olha, muito obrigada pela presença de vocês, a conversa foi ótima. Até a próxima. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada, viu? Tchau, tchau. A história da FUNED começa em 1907, quando foi inaugurada na capital mineira a filial do Instituto Manguinhos, hoje Fiocruz. Em 1922, com a morte de seu fundador em Minas, a filial passou a se chamar Instituto Ezequiel Dias, em sua homenagem. Vamos lá, Cláudia? Vamos lá. A FUNED, nessa época, produzia soros e vacinas e realizava exames laboratoriais. Em 1936, o Instituto Ezequiel Dias foi incorporado à estrutura do Estado. Na década de 60, começou a produção industrial de medicamentos. A partir de 2003, a FUNED passou de centro de pesquisa e fábrica de medicamentos de pequeno porte para uma das instituições mais importantes do Brasil, com ações voltadas para a proteção e promoção da saúde pública. Atualmente, a FUNED produz medicamentos e soros, realiza pesquisa em saúde pública e trabalha com ações de vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental. A FUNED possui um dos maiores e mais bem equipados parques tecnológicos do Brasil. Conta com 1.200 colaboradores. Produz 1 bilhão e 100 milhões de unidades de medicamentos por ano. É responsável pelo atendimento de cerca de 35% de toda a produção nacional de soros antipeçonhentos destinados ao Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. É a única instituição do Brasil a produzir a talidomida, medicamento utilizado pelo Ministério da Saúde no programa de hanseníase. Também é a única instituição pública brasileira a oferecer a vacina contra meningite C para o SUS. É referência em diagnóstico de leishmaniose visceral, doença de Chagas, difteria, coqueluche, doenças enterais, meningites bacterianas e febre maculosa. Em 2010, conquistou a pré-qualificação do Serviço de Análise de Medicamentos junto à Organização Mundial de Saúde, OMS, estando apta a atuar no mercado público internacional. Cris, Júlio César Siqueira, diretor do Instituto Otávio Magalhães, é o nosso laboratório central do Estado, da FUNED. Muito prazer, Júlio. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, eu gostaria de começar a nossa conversa pedindo para que você contasse para os nossos alunos como é o trabalho da FUNED e qual a sua importância para as ações da vigilância em saúde. Olha, o trabalho da FUNED é um trabalho de pesquisa laboratorial, onde a gente atua em conjunto com vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental, saúde do trabalhador, no sentido de identificar possíveis riscos à saúde
através das análises de medicamentos, de alimentos, de amostras biológicas para identificação de surtos, nesse processo ativo de vigilância. Como é a participação da FUNED na identificação de riscos? Olha, essa identificação se dá desde o momento da coleta da amostra. Por exemplo, muitas vezes a vigilância sanitária tem uma suspeita sobre um medicamento e, ao colher esse medicamento, ele aparentemente não tem nada que possa desaboná-lo. E, ao fazer a análise, a gente pesquisar o medicamento, podemos encontrar problemas que afetam a saúde da população. Esse risco identificado é comunicado às vigilâncias para a tomada de decisão. Júlia, eu gostaria que você me desse um exemplo de atuação da FUNED em uma ação integrada de saúde que tenha partido da identificação de risco à população. Um bom exemplo foi o começo da identificação da influenza H1N1 durante o processo de epidemia que tivemos em 2009. Até então nós tínhamos o diagnóstico das amostras, as amostras encaminhadas para o Rio de Janeiro, para 2 laboratórios da Fiocruz, e demorava de 30 a 40 dias a resposta. Isso dificultava a tomada de decisão dos agentes de saúde em cima da questão da epidemiologia. A partir do momento em que nós intensificamos os treinamentos, implantamos o diagnóstico no laboratório, passamos a ter uma resposta mais rápida, mais precisa e, consequentemente, uma tomada de decisão mais efetiva. Cláudia, e qual a importância do trabalho em conjunto das áreas de saúde e do apoio e suporte da FUNED? É que, por meio da pesquisa realizada pela FUNED, dos resultados laboratoriais, a vigilância em saúde ela pode tomar decisão, ou seja, ela pode estar gerenciando esse risco, ela está controlando esse risco por meio dessas informações valiosas. Ok. Cláudia e Júlio, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso curso. E o nosso próximo destino é Brasília. Lá a gente vai conhecer um projeto muito interessante de identificação de riscos. Até lá! Eu estou na Anvisa, em Brasília, e converso com gerentes de algumas áreas. Diana, qual é o papel da Anvisa? E esse papel está diretamente relacionado à coordenação do que nós denominamos de Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Esse sistema se conforma com a integração das vigilâncias sanitárias locais de todos os municípios brasileiros, as 27 vigilâncias sanitárias estaduais, representando cada um dos territórios e do ente federado estado, os laboratórios centrais de saúde pública também, e a Anvisa tem essa missão, esse papel de coordenar esse sistema no alcance dos seus objetivos. Denise, em linhas gerais, qual é o papel de cada área? A Anvisa trabalha a questão da regulamentação, né? Ela produz legislações, RDCs, para tentar apoiar os estados e os municípios no controle sanitário dos produtos e serviços. Ela trabalha o controle sanitário, que é a fiscalização, a inspeção, apoiando o estado ou município, que é nas situações necessárias, ou até mesmo fazendo a inspeção. Ela trabalha também a questão do monitoramento, que é para levantar dados para as ações específicas de vigilância sanitária, para evidenciar algum risco. E também a descentralização, que é um ponto forte que a Anvisa tem trabalhado na questão de fortalecer os estados e municípios para assumir as ações de vigilância sanitária propriamente dita. E como a Anvisa atua com outras esferas do governo na identificação de riscos?
A gente faz o quê? A identificação do perigo através de literatura, de dados já existentes, faz a caracterização desse perigo e aí a gente faz um aumento de dados, né? Procura fazer monitoramento em articulação com os estados e municípios para que você tenha dados suficientes para fazer essa caracterização. De posse desses dados, então, a gente vai fazer então um plano de intervenção e esse plano de intervenção você atua junto com estados e municípios e os laboratórios. Diana, e quando a Anvisa deve ser acionada? Na verdade, as ações de vigilância sanitária podem ser acessadas diretamente pelo sistema de vigilância sanitária, através das vigilâncias locais, através das vigilâncias estaduais, deixando a Anvisa como organização para ser acessada apenas quando essa necessidade surge. Porque no que a Anvisa coordena o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ela, na verdade, mantém todos esses entes que integram esse sistema articulados. Então, o cidadão, na verdade, ele tem a primazia, digamos assim, de poder acessar esse serviço o mais próximo possível da sua casa, ou seja, no território local. A Anvisa, ela tem momentos de ser acessada como organização, quando o cidadão abre ou entende que tem necessidade de acessar especificamente a Anvisa, mas esse acesso se dá muitas vezes em funções muito específicas. Letícia, e como ela pode ser acionada? Bem, a Anvisa pode ser acionada por meio do site anvisa.gov.br e também por telefone, que tem 0800 que são específicos para receberem denúncias, para receberem reclamações, e todos eles são encaminhados. Diana, e quando a Anvisa pode entrar no território da esfera estadual e municipal e como apoia as ações dos estados e municípios? Os estados e municípios, eles mesmos entendem a Anvisa como sua coordenadora. Então, o trabalho que é feito nesses territórios é feito de comum acordo. Geralmente, a Anvisa apoia esses estados ou esses municípios no enfrentamento desses problemas, com informações que ela já tem acumulada, tomando atitude regulatória, se for o caso, se for um problema que precisa regular para o Brasil inteiro. Ela produz informação, ela dissemina informações relevantes, ela apoia o trabalho do técnico do Estado e do município, ela faz comunicações de risco. Então, as ações, na verdade, de vigilância sanitária, quando elas estão sendo exigidas para enfrentar um problema, ela acontece com a participação e colaboração desses três entes federativos. Bom, eu agradeço a presença de vocês aqui na nossa aula e a minha conversa na Anvisa agora vai ser com Fernando Viga, chefe da Unidade de Educação. Fernando, o repórter do programa, o Neto, ele foi até Xixá, no Tocantins, para conhecer um trabalho muito interessante feito pela Anvisa de lá. E a gente vai ver agora na matéria o que eles fizeram para controlar um surto de doença de Chagas. Vamos ver? A Xixá é um pequeno município no norte do Tocantins. Com cerca de 15 mil habitantes, a economia é baseada na agricultura familiar. O produto mais importante aqui é o babaçu. As folhas da árvore estão presentes até em algumas casas, que ainda são feitas de taipa. O babaçu é bem abundante aqui na região. É dele que é retirado o palmito, fonte de renda e alimento para os moradores daqui. Mas de 2008 para cá, tudo mudou, depois que uma família foi contaminada pela doença de Chagas. Márcio, Rosilda e os filhos moravam neste pequeno sítio no povoado de Lagoa de São Salvador. Hoje, só restam ruínas e muitas lembranças, como o adoecimento da família devido à doença de Chagas, fase de dificuldades. Ixi, é muito difícil para a gente, né? A gente tem aquele trauma, nós sentimos muita febre, dor de cabeça, né? E mau estado no corpo todo. Mas a família também contou com a ajuda de toda a comunidade. Ajudou bastante. A Liane, ela juntou lá com o pessoal e ajeitou uma cesta para nós. E aí ajudaram nós, né, aqui no nosso povoado. Elas estão mais orientadas, conhecem mais, me procuram para deixar o barbeiro lá em casa, para a gente levar para o pessoal poder fazer análise. Depois de detectado o foco da doença e da família ter sido internada para tratamento, foi a vez da vigilância sanitária entrar em ação. Foi feita uma intensa investigação
para se descobrir que a possível causa da doença teria sido a contaminação de alimentos pelo barbeiro, devido à falta de higiene durante o consumo. Hoje, agentes de saúde vão de casa em casa, orientando os moradores. Bom dia, Maria. Bom dia. Eu sou agente de combate às endemias e hoje eu estou aqui na pesquisa do barbeiro, transmissor da doença de Chagas. Esse aqui é um inseto, conhecido como barbeiro, o mais encontrado aqui na região. São diversas espécies, mas as mais encontradas aqui são esses. Esse aqui é o ciclo dele, do ovo até as ninfas, até o adulto, viu? A parceria entre município, estado e Ministério da Saúde foi fundamental para o controle do foco e para evitar novos casos da doença de Chagas. Antes a gente já fazia o acompanhamento, Só que a gente não trabalhava com informação trazendo folders. Passamos a partir mais para um serviço educativo, informatiza os moradores. Aí ficou bem mais fácil o nosso trabalho, A gente fez buscativas nos locais, fez um trabalho informativo com panfletos, informações, casa a casa, que foram nossos agentes de endemias, na verdade, que fizeram esse trabalho, E a gente hoje tem mais ou menos 12 pessoas que são capacitadas para fazer essa buscativa. Fazer também a aplicação do veneno também nessas residências. A ação conjunta propiciou a solução, pelo menos, do problema pontual naquele momento. E depois, claro, é importante que o município continuou realizando as ações, orientando a população, orientando a comunidade sobre o risco e sobre como fazer para que esse risco seja diminuído. Fernando, o que você achou dessa experiência de Axixá? Olha, Cris, eu achei excelente, tá? Porque toda vez que nós estamos diante de um surto, é necessário que se faça um estudo sobre aquela área, para conhecer aquela comunidade, conhecer seus hábitos, para poder nessa identificação, para que a gente possa realmente identificar a necessidade e a importância de intervenções neste nosso processo de identificação de surto. E quais são os pontos que o profissional da saúde deve ficar atento? Olha, o primeiro ponto, realmente, é alguma anormalidade dentro daquela comunidade. O que é que está acontecendo de anormal? Ele tem que estar atento. A qualquer momento, esse profissional tem que verificar, conhecer aquela realidade, aquela comunidade, para que ele possa realmente desenvolver ações de prevenção, que saia na frente, antes, inclusive, de um surto. Ele tem que conhecer. É por isso que, no próprio trabalho nosso da saúde, nos preocupamos muito em ter um agente que seja oriundo daquela comunidade. E quando um profissional de saúde deve fazer um diagnóstico mais detalhado sobre a comunidade onde se suspeita de alguma doença? Olha, Cris, sempre, a todo momento, o profissional de saúde tem que estar atento. Prevenir é melhor, do que ficar esperando que aconteçam os fatos, os riscos venham à tona. Nós temos na vigilância sanitária as ações de promoção. E ação de promoção significa informação, passar conhecimento. Este conhecimento tem que ser levado para a comunidade. A informação, ela não pode ficar só com o profissional. Ela tem que estar no meio da comunidade. A comunidade tem que saber também como se proteger, e não ficar sempre esperando que alguém venha e a proteja. E você pode dar um exemplo de uma ação de promoção? Aqui no Distrito Federal, nós temos um exemplo. Uma casa protegida. A casa protegida é dentro de uma forma bem lúdica. Nós levamos para a comunidade informações de interesse dela, de armadilhas, inclusive, que a própria comunidade, que o próprio cidadão produz dentro de casa. Se você quiser, a gente pode conhecer. Vamos lá? Vamos!
Quem conversa comigo agora é a Berenice Klein, que é auditora da Vigilância Sanitária do Distrito Federal. Qual o objetivo da Casa Protegida? É transmitir a proteção realmente, né? O que é se proteger, o que é a gente guardar um bem maior que a nossa saúde e mostrar como que a gente pode defender a nossa saúde, começando dentro da nossa casa, né? Dentro do nosso lar, com a nossa comida, a nossa cama, no banheiro, os cosméticos, né? A questão do cigarro, as plantas que a gente tem para ornamentar dentro de casa podem ser um perigo. Veneno o quê, mulher? É veneno. O que é veneno? Essa planta. Quais são os efeitos que vocês percebem depois das apresentações nas crianças e, consequentemente, nas famílias delas? Existe uma mudança, né? Ocorre uma conscientização maior do que é proteger a saúde, que às vezes a pessoa não tem noção do perigo, né, que existe dentro de casa. Então a criança vai chegar em casa e vai falar para o pai, né? Pai, esse cigarro aqui, né? Ou essa planta aqui cheia de água, você sabia que a planta também é tóxica, né? Ele pegou o prato de comida e colocou dentro do forno desligado, quer dizer, numa temperatura deliciosa para as bactérias. O que vai acontecer? Todas as bactérias que estiverem por ali vão se proliferar. Daqui a pouco, quando ele comer, o que ele vai sentir? Uma baita dor de barriga. Pasta de dente? Sim. Borra de café? Pra queimadura. Em que século vocês vivem? Tá certo isso? Tá certo isso? Vocês viram o que vocês fizeram? Passar pasta de dente, borra de café na queimadura da criança? Se passa pasta de dente, borra de café, vai dificultar a cicatrização? É ou não é? E pode até contaminar o ferimento? Berenice, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa aula. Fernando, o projeto Casa Protegida, ele existe só aqui em Brasília? Olha, atualmente sim, né? Mas é um projeto da Anvisa que tenta colocar isso aí para disponibilizar para todos as vigilâncias sanitárias dos estados, né? O governo do Distrito Federal, aqui a Vigilância Sanitária, deu esse pontapé inicial. E nós esperamos que as outras vigilâncias também possam seguir este projeto. Ok, vamos? Na aula de hoje, você entendeu melhor o conceito de risco e o papel da vigilância sanitária na identificação de riscos e na promoção à saúde. E termina aqui o primeiro módulo do curso de extensão em ações básicas de vigilância sanitária. Mas essa viagem ainda vai longe. Então continue acompanhando a gente pelo portal Minas Saúde e deixe lá suas sugestões e comentários. No próximo programa, a gente parte para o segundo módulo do curso, com um aprofundamento em temas específicos da vigilância sanitária. Então a gente se vê na próxima aula. Tchau! Now.